Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Fiquei alguns dias assim fora do ar, devido à correria, né? Estamos passando por uma reforma total lá na comunidade. Então também foi semana de aulas ao vivo na faculdade, na FABAD, então é aquela correria. Mas Deus já tinha colocado no meu coração para nós fazermos uma análise de uma canção que ela foi e ainda é muito tocada, né, em nossas igrejas, que é a canção Quero Conhecer Jesus. Eu já ouvi ela em reggae, em pagode, ou na leitura original mesmo, do contexto a qual ela foi escrita. Eu, particularmente, eu tenho um carinho muito especial por essa canção, devido à parte bíblica e teológica que ela nos apresenta. A canção ela começa com as frases: o meu orgulho me tirou do jardim, a tua humildade colocou jardim em mim. Irmãos, para quem entende da Bíblia e para quem quer entender, essa é uma verdade que não é escrita somente na letra dessa canção, mas essa é uma verdade bíblica. Por quê? Quando Deus criou o homem e a mulher, ele deu ao homem e à mulher tudo que ali havia, né? Ele disse ao homem: sujeitai e governai a terra, né? A palavra sujeitai, ela dá uma conotação de todo o controle, todo o domínio sobre todos os animais, sobre todas as árvores, todos os frutos, mas a árvore do bem e do mal, o homem não poderia tocar nela. E aí a pergunta é: como o mal entra num ambiente santo? Como o mal consegue adentrar um ambiente perfeito? Porque o jardim do Éden era um local perfeito, irmãos. Era a perfeição de Deus para Adão e para Eva. A Bíblia diz que Deus, no cair da tarde, ele se apresentava a Adão, passeava com eles e ambos conversavam. É uma coisa que nós nunca iremos saber. Alguns dizem que naquele grande dia, qual era essa conversa? Mas eu penso comigo, se ao ler as Escrituras, eu já choro, eu já tenho fé, eu já acredito fielmente. Se ao ler as Escrituras e ouvir uma boa pregação bíblica, eu sinto a presença de Deus. Deus, ele usa as pessoas no dom de profecia, no dom profético, para desvendar os seus mistérios sobre nossas vidas. Ele usa o cantor ali com aquele louvor que enche a nossa alma, o pregador com aquela mensagem, sabe, que nos encoraja, né? E a prosseguir, a continuar. Se nós olhamos tudo isso e nós saímos do culto extasiados, felizes, fortalecidos, agora imagine o próprio Deus ter um encontro contigo diário para saber como é que está a tua vida. E aqui não é o encontro em uma oração, porque alguns vão poder dizer: mas se eu orar, Deus fala comigo. Sim, mas eu estou dizendo aqui do encontro real. Deus descia até o jardim, era a perfeição divina. Então, a questão é: como o inimigo consegue fazer com que o homem ele venha a perder tudo que Deus deu a ele? A vida é feita de limites. Quando Deus diz para ele: tudo é teu, pode comer, tudo é teu, domina. Olha, é tudo seu, somente desta árvore não. O que Deus estava dizendo para eles naquele momento? A vida é feita de limites.
Algumas coisas não servem para nós. Algumas coisas são proibidas para nós, para o nosso próprio bem. Porque a partir do momento que o homem come daquela fruta ou do fruto, ele vai sofrer a consequência. Então o limite não é para dizer, pô, Deus não gosta de mim, Deus não deixa eu viver, ou pô, eu não posso fazer do jeito que eu quero porque eu sou cristão. Não, querido, entenda e aprenda que o limite faz parte da perfeição divina. Adão, tudo é teu, sujeitai e dominai, tudo, tudo, só essa árvore que não. E a Bíblia diz então que a serpente, mais astuta do que todos os outros animais, se apresentou a Eva. E isso aqui, irmãos, é importantíssimo. Quando ela se apresenta, não é que nem nos filminhos que nós vemos, a serpente vindo trazendo a maçã e... Não! Ela diz assim, viste essa árvore? Por que não comeste dela? O Senhor ordenou para não comer. Sabe por quê? Ele sabe muito bem que se tu comeres, será semelhante a ele. É isso que a serpente diz. A serpente induz, ela dá um caminho para que entre a concupiscência da carne, do ouvido, dos olhos, do coração, da mente. E a mulher, então, ela se deixa levar pelas concupiscências. Ela se deixa levar pelo seu ego. Ela se deixa levar. Ela perde o controle e ela come. E o orgulho, a palavra orgulho, ela fala sobre isso, sobre ego, vontade desregrada. Ela fala exatamente sobre esse erro que eles cometeram. O orgulho de comer para ser igual a Deus. Quero ser igual a Deus, quero ser poderoso como Deus, quero ser semelhante a Ele. Como se não bastasse o Senhor Jesus dizendo, né? E vi eu, Lúcifer, quando tu caías do céu, né? E vi no teu coração quando tu dizias, subirei ao alto céu, lá estabelecerei o meu trono e serei semelhante a Ele. Olha só, né? Agora também o primeiro Adão, ele vai cair na concupiscência. Porque quando ele chega e a mulher fala para ele, ele não a repreende, pelo contrário, ao saber que a árvore daria a eles o poder, o orgulho de ser igual a Deus, semelhante a Deus, ele vai e come também. E é isso que a letra dessa canção tá aqui, ó. Eu quero conhecer Jesus. É isso que essa letra bíblica nos ensina. O meu orgulho me tirou do jardim. O jardim era perfeito. O jardim foi o melhor de Deus para o homem e para a mulher. Deus fez o melhor, porém o orgulho foi acima da bondade de Deus. O orgulho foi acima do projeto de Deus para eles, onde eles romperam o caminho da perfeição, que entre o caminho da perfeição existe um local chamado limite, e eles romperam o limite. Logo Deus aparece. O texto bíblico diz que eles pegaram folhas de figueira para se cobrir. Mas o que me traz mais atenção é quando o texto diz assim: e ambos tentaram se esconder da presença de Deus. Não tem como se esconder da presença de Deus. A presença de Deus revela nosso caráter. A presença de Deus revela quem nós somos. A presença de Deus revela nossos erros. A presença de Deus revela os nossos acertos. A presença de Deus
é real, poderosa. E ambos se esconderam da presença de Deus porque tinham medo de Deus. Não respeito, mas medo. É a mesma coisa que arrependimento, né? E remorso. Remorso é o medo que eu tenho do ato que eu cometi. Então eu tenho medo da consequência. Arrependimento não. É o vazio que nasce dentro de mim por eu ter errado. E aquele que conhece Deus, a Bíblia diz que se arrepende e deixa o pecado, alcança a misericórdia. Deus chama e diz: por que se escondeste? Ele disse: Senhor, escondi porque estava nu. E Deus pergunta para ele: mas como tu sabes que está nu? Comeste da árvore que eu disse para não comer? Então ele disse, foi a mulher que tu me destes. Ambos vão ser destituídos, arrancados do jardim, para um propósito divino maior. Porque se eles continuam no jardim e comem da árvore da vida, eles iriam viver eternamente no pecado. E Deus, não permitindo isso, vai fazer algo lindo na vida deles. A Bíblia diz que ia passando um cordeiro, Deus foi, matou, tirou as peles e vestiu ambos para que eles fossem. E quando eu vejo João Batista batizando e Jesus se aproximando do Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Efésios, ele diz: porque Jesus é o Cordeiro Pascual desde a fundação dos séculos. Ou seja, ali Deus já está mostrando o tamanho do amor dele, cobrindo eles, né? Não deixando que eles saiam ali naquele estado que eles estavam. E quando eles estão saindo dali, a Bíblia diz então que Deus lança sobre o homem: agora tu vais suar, agora tu irás trabalhar, agora haverá grandes deveres sobre a tua vida. Lança sobre a serpente dizendo: olha, tu vai rastejar. Só que aqui acontece algo lindo, Gênesis 3,15, e eu até me emociono, porque é conhecido como proto-evangelho, o primeiro evangelho. E por muitos anos, isso foi escondido de nós, através de pessoas que não procuram conhecer a Bíblia, porque quando eu cheguei novinho na Madureira e comecei a estudar, eu aprendi que todo pregador tem que ter pelo menos 3 mensagens. E essas mensagens não pode sair de perto dele: a cruz, a descida do Espírito e o arrebatamento da igreja. Se alguém é dessa época, comenta aí, por favor. Todo pregador, dizia nosso pastor presidente: amados irmãos, preste atenção, todo pregador que se preze em nossas igrejas tem que pregar a mensagem genuína, a mensagem da salvação, a cruz, a mensagem da herança, a descida do Espírito e a mensagem que nós mais esperamos, o arrebatamento da igreja. Irmãos, no final disso daqui, nós já estávamos chorando, a presença já tinha dominado o nosso coração, porque a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que ela já estava fervendo dentro de nós. E Gênesis 3,15 nos apresenta o proto-evangelho, é o primeiro evangelho. A palavra evangelho vem do grego boas novas, né? E a primeira boas novas é anunciada ali em Gênesis 3,15. Olha, da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente.
E esse é Cristo, que com 30 anos começa o seu ministério, mas aos 12 já tinha aparecido entre os grandes rabi, entre os fariseus. Eita, ao vivo é assim mesmo, né? Entre os saduceus, e indagava eles, questionavam a eles sobre a palavra, e ninguém conseguia compreender como um jovem daquela idade tinha tanto conhecimento. E até indagavam, não é ele o filho de José e Maria? Sim, eis que o menino nasceu, um filho se nos deu. Todo o poder ou potestade está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. O menino que nasceu é Jesus. O Filho que nos deu é o Cristo, aquele que vai para a cruz. Ao começar o seu ministério, iniciando em Caná da Galileia, com 2 frases, ele consegue transformar o local e o ambiente. Quando sua mãe disse para ele, acabou o vinho, ele olha para ela e diz assim, ou melhor, 3 frases. Ele olha para ela e diz assim, que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Tem gente, algumas pessoas pensam que é forma desrespeitosa, mas o mulher aqui é como se fosse senhora nos dias de hoje. Então, ela diz para os serviçais, façam tudo o que ele mandar. Jesus disse, trazei água. E quando eles trouxeram água, ele disse, tirai vinho. Aleluias. E a Bíblia diz que ao levar ao mestre-sala, ele chamou, o mestre-sala era o responsável por degustar, por apreciar a qualidade. Chamaram o dono da festa, o noivo, e disseram para ele, olha, eu estou acostumado a ir na festa, né, e dar o melhor vinho no começo. Aí depois que todo mundo já bebeu, vai dando o inferior. Só que esse que está sendo servido agora, eu nunca bebi. É assim que inicia-se o ministério dele. E o findar do ministério dele, que a Bíblia cita em Milagres, é quando ele está pronto a fazer o milagre. E Marta olha para ele e diz, Senhor, mas já está fedendo, faz 4 dias. E ele diz então, Marta, não te disse eu que sou a ressurreição e a vida? E todo aquele que crê em mim, ainda antes que morra, viverá? Lázaro, vem para fora. E a história vai contar que dali em diante, eles o perseguem para o matá-lo. Até o dia em que ele senta, ceia com eles, anuncia a traição, e ele parte dali para o Getsemane. Ao chegar no pé do Getsemane, ele deixa ali os discípulos e sobe com aqueles que ele tinha uma intimidade, ou, como eu posso dizer, uma afinidade maior. Não que ele faça acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Mas Pedro, Tiago e João tiveram com eles em momentos muito importantes. Na transfiguração, na casa de Jairo, foram eles que estiveram com Jesus. Na transfiguração, também foram eles que tiveram com Jesus. E quando ele deixa os discípulos e sobe para um lugar mais alto do Getsemane, quem está com ele também é Pedro, Tiago e João. E ele diz para eles o que talvez eles nunca imaginassem que forem ouvir. Orai e vigiai comigo. Orai comigo, porque a minha alma está profundamente abatida até a morte. Eu imagino o choque que não foi na mente de Pedro, Tiago e João. Mas eles ali ficaram.
Jesus sobe a um lugar mais específico e ele ora ao Pai dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E isso daqui é a vontade de Jesus, da carne, do Jesus humano, né? Da união hipostática que nós conhecemos como Jesus 100% Deus e 100% homem. Mas ele diz: mas todavia não seja feita a minha vontade, a tua. A humildade está aqui. A tua humildade colocou jardim em mim. Por quê? Porque é ali no Getsêmani que ele vai romper, que ele vai quebrar com o jugo do pecado, com tudo. E vai dar a mim e a você o direito de clamar a Deus diretamente. Vai dar a mim e a você o direito de sermos cheios do Espírito Santo. É ali naquele momento de maior agonia, de maior dor, que ele está ali e ele desce e eles estão dormindo, ele volta, eles estão dormindo, e quando ele vem mais uma vez, eles dizem: Senhor, dessa vez nós vamos orar contigo. E ele disse: agora já é tarde. Está na hora do Filho do Homem ser entregue à mão dos malfeitores. Quando Jesus vai caminhando, a Bíblia diz que uma multidão de soldados vem, no meio deles fariseus, saduceus, escribas, pessoas que queriam ver sua morte, gritando. E só João fala isso. E ele calmamente diz: a quem procuras? E eles disseram: Jesus de Nazaré. E ele disse: sou eu. Ou, em algumas traduções, o mais correto, eu sou. E quando ele disse esse eu sou, em João, só João escreve isso, todos caem. Mas ele não sai dali, porque ele sabia do propósito do Pai. Quando ele sai dali, ele vai para Caifás, Anás, Pilatos. Ele vai passando na mão de todos esses. No pretório, ele sofre demais com a surra do Azorrague. No meio da caminhada, ele é humilhado, tendo as suas vestes rasgadas, símbolo da maior humilhação para os judeus, e tem a sua face agredida. É por isso que Jesus tinha ensinado antes, quando baterem de um lado, dê o outro lado. Jesus ele não reage, não fala nada, como ovelha muda, foi levada ao matadouro. Pilatos tenta interferir, dizendo: olha, fale alguma coisa, converse comigo, porque eu posso te libertar. Ele disse: tu não tem autoridade nenhuma sobre mim. Aleluias. E quando Judas dá o beijo, ele o chama de amigo. Essa palavra amigo deve ter pesado tanto nele, que a história todos conhecem, que ele se mata. Amigo não são 5.000 pessoas no Facebook. Amigo é aquele que te ajuda a carregar o fardo. Conhecidos são algumas pessoas. Amigo é aquele que te ajuda a carregar o fardo. E Jesus vai. E quando ele chega lá em cima, depois de todas as humilhações, depois de toda a surra, ele vai dar um grito em João 19:30, consumado estás. Mas antes, para finalizarmos, a música diz: o meu orgulho me tirou do jardim, a tua humildade colocou o jardim em mim. Messias, mas aonde? Aonde? Eu vou te falar agora. Quando ele escreve Filipenses, capítulo de número 2,
ele vai dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a sua forma gloriosa, humilhando-se, vindo em forma de homem, tendo-se humilhado uma vez mais, tornando em forma de servo, e entregando-se à morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, dando a ele um nome acima de todos os nomes, na qual toda língua confessará e todo joelho se dobrará. A humildade de Jesus ter despojado, porque se ele viesse com pés reluzentes como latão que saíra da fornalha, se ele viesse com um manto branco, uma roupa branca, um cinturão de ouro, os cabelos brancos como a alva lã, os olhos como 7 chamas de fogo, e a sua voz como voz de muitas águas, todos se prostrariam perante ele, mas ele disse: não, eu vou humilhar essa forma, Pai, eu vou humilhar essa forma divina, e eu quero ir numa forma humana, eu quero sentir o que eles sentem, eu quero passar por que eles passam. A diferença entre Jesus e nós é que Jesus passou por tudo e não pecou, e por não ter pecado, olha o que Paulo escreve à igreja em Colossenses capítulo de número 2, vai dizendo: porque o escrito da dívida que era para nós e por nós foi aniquilado, foi rasgado, encravado na cruz do Calvário, humilhando potestades e demônios. Meu Deus, que alegria! Oh, glória a Deus e aleluia! Porque Jesus, ele diz consumado, e consumado é dívida paga, sacrifício agradável, obra terminada. Quando alguém acabava a dívida com um credor, ele assinava e carimbava, tetelestai, a dívida foi paga. Quando um grande artista pintava ou fazia um grande trabalho, ele assinava, tetelestai, a obra está feita. Quando o sacrifício era levado até o sacerdote, ele olhava, via que não tinha nenhuma mancha, nenhuma asa quebrada, nada, ele dizia tetelestai, esse sacrifício é aceito, é agradável. E quando Jesus disse consumado, ele diz tetelestai no grego, ele estava dizendo: Pai, eu fiz a obra, concluí a obra, eu sou o sacrifício agradável, mas eu sou aquele que risco o escrito da dívida. Sabe por quê? Porque de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual? Humildade. A tua humildade colocou jardim em mim, colocou jardim em nós. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra nem se merece. O amor se ganha e de graça o recebe. Nós o recebemos de graça na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Esse Jesus eu quero conhecer todos os dias. Sinto a presença tão forte dele aqui, irmãos. Todos os dias, todos eu quero conhecer esse Jesus e ser achado nele quando ele disser: vinde a mim, benditos de meu Pai. Eu quero ser achado nele. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Cantares, capítulo 2, versículo 9. O meu amado fala e me diz: levanta, amada minha, formosa minha, e vem, porque eis que o inverno já passou, as chuvas se cessaram, já se ouve o som dos pássaros sobre a terra, o tempo de cantar chegou, as vides em flores exalam os seus aromas, as figueiras já dão seus figuinhos. Ah, amada minha, formosa minha, levanta e vem.
É esse Jesus, irmãos. Que letra maravilhosa. Cada versículo aqui, o meu orgulho me tirou do jardim. A tua humildade colocou jardim em mim. Filipenses, capítulo de número 2. A tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Ele pagou, ele rasgou o escrito da dívida. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Esse é o meu, esse é o seu, amado. Quando Jesus disse, consumado está, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Já não é mais necessário agora um sumo sacerdote para expiar pecado. Pelo contrário, 1 Pedro 2,9 nos chama de sacerdócio real. E o jardim está dentro de mim. 1 Coríntios 3,16, e não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Atos, capítulo de número 1. Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de todo o poder. João, capítulo de número 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lhes teria dito, vou preparar-vos um lugar, e para onde eu for, eu voltarei e os levarei para comigo. Mais lá na frente ele diz assim, eu rogarei ao Pai para que vos envie o outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece porque não pode ver, mas vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará com vós para sempre. Não vos deixarei órfão. Sabe o que é o jardim? O jardim é a presença do Espírito Santo dentro de mim. Se no jardim Adão encontrava alimento, descanso, conforto e segurança, tudo isso nós encontramos no Espírito Santo de Deus. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Sabe a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito? Pois bem, Jesus rogou ao Pai para que enviasse o outro Consolador. Outro é idêntico. Ele estava dizendo, tudo que eu fiz ele fará. E Consolador é aquele que foi enviado para estar contigo 24 horas te ajudando em tudo. Então espero que vocês tenham gostado. Não tinha como não ser longo, porque essa música, ela realmente é uma música bíblica. É lógico que sempre vai ter pessoas que vão falar bem e pessoas que vão falar mal. É como teologia, nós temos as duas linhas de pensamentos principais, né? Calvínio e Armínio. Só que se nós formos estudar bem mesmo, nem Calvínio e nem Armínio foram inimigos ou discutiram. Não. Foram seus discípulos que entraram nessa questão, eu tô certo, ele tá errado, ele presta, ele não presta. Mas não esquenta a cabeça não. Pastor, qual que é a linha de pensamento que o Senhor acha mais certa? Eu digo para você que nas duas eu encontro verdades de Deus, né? Quem conhece verdadeiramente a história de Calvínio sabe que ele foi um grande homem de Deus. E Jacó Armínio também foi. Então, longe das críticas, mas sentindo no coração aquilo que nós temos para agradecer, para glorificar o Senhor, nós temos que dizer para o Senhor agora, muito obrigado por ter tocado no coração, né, da pessoa que escreveu essa letra aqui, né, que deixou para nós essa pérola.
para que nós possamos cantar: o meu orgulho me tirou do jardim, mas a tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia, mas o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, quero ser achado nele e sei que o meu amado é o mais belo. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, irmãos. Continue nos acompanhando. Semana que vem vamos vir aqui com um outro assunto para abençoar a vida dos irmãos. Deus abençoe a todos. A paz.